Bom dia, Martinha. Tudo bem? Então vamos começar, né, Martinha? Vocês estão me vendo aí, né? Estou aqui com vocês, certo? Não desligo a câmera porque eu gosto de ficar ali para vocês observarem que eu estou participando também e não é nada gravado. Então vamos começar. Primeiramente, gente, na aula anterior, nós falamos sobre uma introdução à química orgânica e também um pouquinho sobre o histórico das características da química orgânica, que é nada mais, nada menos do que o estudo do carbono, melhor dizer, estudo dos compostos de carbono. Nós fizemos uso das fórmulas mínimas, percentuais e fórmulas moleculares, como calcular, aplicar algumas equações relacionadas a isso. Fiz até um exercício sobre o assunto. Agora nós vamos dar continuidade sobre a parte introdutória da química orgânica, que é o conteúdo de química geral, que é de suma importância para esse entendimento de química orgânica, certo? Então vamos lá, né? Vamos começar a aula de hoje. Isso aqui tudo a gente já analisou, voltei o históricozinho da química orgânica, teoria de Berzelius, teoria da força vital, falamos da análise de Liebig, né? E fizemos o cálculo aqui, certo? Então nós fizemos até aqui a evolução da química orgânica em relação ao estudo do carbono e essas características. Falamos do que era carbono primário, secundário, terciário e o quaternário em si. E aqui a gente falou sobre os tipos de hibridização do carbono. Eu até sugeri que vocês pudessem assistir um vídeo. Só que é interessante eu voltar a esse conteúdo, que é interessante trabalharmos isso aqui de modo que vocês consigam compreender de verdade como é que funciona. Bom, eu vou trabalhar aqui agora em cima desse slide aqui da distribuição eletrônica do carbono, né? Deixa eu só pegar uma canetinha aqui. Pronto, aqui a caneta. Vamos lá. Bom, o que vocês podem observar aqui? Eu peguei o carbono no seu estado fundamental e fiz a distribuição eletrônica dele. Na verdade, eu peguei uma imagem aqui com a distribuição eletrônica já pronta. Se nós analisar, existe dois tipos de ligação. Eu falei com vocês que existe a ligação sigma e a ligação pi, certo? A ligação sigma é uma ligação frontal, certo? É uma ligação frontal. E a ligação pi é uma ligação lateral, certo? Então aqui, a ligação pi é uma ligação lateral. Ok, então isso quer dizer o quê? Primeiramente, a ligação sigma ela é uma ligação muito mais forte do que a ligação pi, certo? Então aqui a ligação pi é uma ligação mais fraca, que ela pode ser quebrada mais facilmente. Mas vamos entender. Primeiramente, qual é a ligação formada entre dois átomos? Primeiramente, qual é? É a sigma ou a pi? Qual é a primeira ligação a ser formada? Neste caso, sempre nós vamos ter, inicialmente, entre dois átomos, uma ligação sigma. A ligação sigma é uma ligação de aproximação frontal entre dois átomos, certo? Essa ligação frontal, ela precisa ter o que nós chamamos de sobreposição de orbital. Essa sobreposição de orbital só acontece principalmente entre orbitais do tipo S, porque o orbital S ele é volumoso, então ele pode sobrepor o outro orbital facilmente, criando assim um ambiente comum entre os dois, que é nada mais nada menos do que a ligação. E aí vem a teoria do orbital molecular que explica bem isso. Mas no nosso caso, não precisamos explicar aqui como acontece a teoria do orbital molecular, que não cabe a nosso curso, certo? Mas esse entendimento que é uma ligação frontal e que há sobreposição é preciso. Então, essa ligação frontal ela ocorre entre orbitais, principalmente orbitais S. Beleza. Agora, vamos voltar à origem. O que é uma ligação covalente? Vocês aprenderam lá em Química Geral que a ligação covalente é o compartilhamento de um par de elétrons. Lembrando que um elétron vem do átomo A e um elétron vem do átomo B. Então, se nós analisarmos os orbitais, eles precisam estar semi-preenchidos, tanto do átomo A quanto do átomo B. Ou seja, o que é um orbital semi-preenchido? É aquele orbital que só tem um elétron
disponível dentro dele, ou seja, girando lá com energia, tudo direitinho. O que acontece? Então esse orbital só tem um elétron do átomo A, então tem que ter um orbital também com um elétron no átomo B. Esses dois vão se unir, sobrepor e assim compartilhar um par de elétrons entre os dois, que aí vai ser o quê? O elétron do átomo A e o elétron do átomo B. Esse compartilhamento é o que nós chamamos de ligação covalente. Então, diante disso, o que é que nós vamos ter? Na ligação sigma, é uma ligação de sobreposição. Sobreposição de orbitais do tipo S, principalmente. Existem algumas exceções que nós observamos também em orbital P, mas não é o nosso caso. Então, é uma ligação entre dois orbitais S. Os dois orbitais S precisam ter apenas um elétron em cada um, tanto o átomo A quanto o átomo B. Quando se unir, vai ter o que? Essa sobreposição, e ali tem um par de elétrons que é compartilhado entre os dois átomos. Até aí tranquilo, né? Beleza. Vamos analisar o carbono para ver se ele tem esses elétrons desemparelhados, ou melhor dizer, um elétron somente em cada orbital S. Na distribuição eletrônica do carbono, primeiramente ele tem número atômico 6. Então ele tem 6 elétrons no seu estado fundamental. Primeiro subnível dele, 1s2. Segundo subnível, 2s2. E terceiro subnível, 2p2. Certo? O orbital S, nós sabemos que ele é apenas uma região. Então ele vai ter quantos elétrons disponíveis aqui? 2. Tá aqui, ó. Um no sentido anti-horário, outro no sentido horário. Beleza. A mesma coisa aqui no S2S2. Então, 2 elétrons. E, no caso, o último subnível é o P, ele tem o SP1, tem o P1, P2 e P3, que na verdade é o qual? É o PX, PY e PZ. Lembrando que aqui é o 0, certo? Aqui é o -1, pelos números quânticos, né? Que vocês já devem ter visto lá com Rafael. Mais um. Ok. Então, são os orbitais P que nós temos aqui. Então, distribuindo, nós temos um no -1, um no 0, que é o PX e PY. Beleza. Agora, analisando esse carbono. Quantas ligações sigmas ele pode fazer? Ele não pode fazer nenhuma ligação sigma. Bota isso na cabeça. O carbono não pode realizar nenhuma ligação sigma estando no seu estado fundamental. Como assim? A sua distribuição eletrônica não permite que ele realize ligação sigma. Porque quem realiza a ligação sigma, vamos adotar, é o orbital S. Os únicos orbitais S que o carbono tem estão 100% ocupados, que são esses aqui, ó. O 2S e o 1S. Os dois estão 100% ocupados. Mas a ligação só é feita no último subnível, que no caso, melhor dizer, no último nível, que nós temos aqui o subnível 2S, 2P, então não tem nenhum orbital S disponível. Então o que é que ele deve sofrer? Ele deve sofrer o fenômeno ou o processo que nós chamamos de hibridização. Hibridização é o que vai permitir a fusão de dois orbitais. Essa fusão ocorrendo vai desemparelhar o elétron e criar um lóbulo de orbital volumoso o suficiente para permitir a sobreposição. Observe, o orbital S ele é redondo. Essa é a disposição espacial do orbital S. Já o orbital P, ele é alongado, ó, ele é como se fosse uma gota oval. Vocês acham a melhor forma de representar. Mas ele é alongado, então esse orbital P ele não permite essa sobreposição, enquanto que o orbital S permite por ser volumoso arredondado, certo? A fusão dos dois vai justamente permitir a criação de um orbital um pouco mais alongado, mas porém, todavia, como diz porém, contudo, porém, todavia, volumoso arredondado o suficiente para ocorrer a sobreposição. Certo? Então, isso é o que vai acontecer para que o carbono realize ligação sigma. Já as ligações pi do carbono realmente vão acontecer
nos orbitais p que ele possui. Certo? E quais são as hibridizações que o carbono realiza? Eu peguei um vídeo do YouTube que é bem interessante, que mostra essa formação da hibridização. Vou botar aqui agora para vocês assistirem. Vou procurar ele aqui. Tal. Cadê? Aqui. Então aqui é a formação, é a hibridização, tá vendo? Olha só, deixa eu voltar aqui para vocês enxergarem melhor. O orbital S, que é esférico, cilíndrico, vai se fundir com o orbital P, que é alongado. Ao se fundir, ele cria dois lóbulos aí, dois lóbulos que vão permitir duas ligações sigmas agora, certo? Essa hibridização aí é a primeira hibridização que o carbono pode realizar para formar duas ligações. Aí duas ligações sigma. Que tipo de hibridização é essa? É a hibridização S e 1P, ou seja, SP, certo? Então fundiu. E tem a outra hibridização que o carbono realiza. Qual é? SP2. Como é que funciona? É um S, dois orbitais P. Ao fundir, vai formar o quê? Três lóbulos de orbitais híbridos que permitem três ligações sigmas. E essa hibridização é do tipo SP2. Observe que na ligação SP é linear a disposição desses orbitais. Já na hibridização SP2, a disposição é trigonal planar, forma um plano. E a última hibridização que o carbono pode sofrer é a hibridização SP3. Como é que funciona? Um orbital S vai se fundir com três orbitais P. Ao se fundir, vai formar quatro lóbulos de orbitais híbridos, que permitem o quê? A formação de quatro ligações sigmas. Certo? A disposição espacial desses orbitais, vocês podem observar que é como se fosse um para cima e três para baixo. Só que esses três estão inclinados. Na verdade, essa hibridização é do tipo tetraédrico. Certo? Hibridização tetraédrica, que é um tetraedro pleno, perfeito. Certo? Essa é a ideia. Então, são três para baixo e um para cima, que na verdade, forma aqui 1, 2, 3, 4, e outra face aqui, né? Ou seja, 1, 2, 3 faces, e a de baixo, 4 faces. Por isso, o tetraedro. Então, essas são as representações das hibridizações SP, SP2 e SP3. Então, a primeira hibridização é a fusão do orbital S, certo? O orbital S com o orbital P vazio. Então, juntou, certo? Deixa eu só limpar aqui. Para todas as anotações. Vamos lá, então, primeira hibridização, o orbital S vai se fundir com o orbital P vazio. Ao se fundir, vai formar dois lóbulos de orbital híbrido. Que orbital híbrido é esse? Um elétron aqui agora, o orbital S e aqui P. Então, orbitais híbridos do tipo SP. Certo? Agora, se eu tiver o SP2, ele vai pegar o quê? O S e vai se fundir com dois orbitais P. Esse daqui, Aí agora a gente vai ter o quê? Três lóbulos com três elétrons desemparelhados e do tipo SP2. Certo? Ok, e o SP3 seria esse e os três orbitais P. Que aí agora eu vou ter quatro lóbulos de orbitais, certo? Cada um com um elétron. E a hibridização do tipo SP3. Ok? Então, essas são as hibridizações do carbono. Lembrando que, quando a gente analisa a hibridização do tipo SP, nós vamos ter, na verdade, uma
O sp, então tem um orbital p e um s. Sobram quantos orbitais p aqui? Sobram 2. Esses dois vão fazer ligação π, certo? Se fosse sp2, pegaria 2 orbitais p e o s, sobraria um para fazer ligação π. Então, por isso que nós temos aí, ó, a hibridização sp3 tetraédrica fazendo 4 ligações sigmas, a sp2 fazendo 3 ligações sigmas com a disposição espacial trigonal planar e ainda fazendo uma ligação π, e na sp nós vamos ter 2 ligações sigmas tendo uma geometria linear e realizando 2 ligações π com orbital p, certo? Então essas são as 3 hibridizações do carbono que nós vimos aqui como resumo: sp3, sp2 e sp nessa situação. Lembrando que aqui são 4 sigmas, certo? E aqui são 3 sigmas. Aqui são 2 sigmas. Essas são as grandes diferenças entre as 3 hibridizações. 4 sigmas, 3 ou 2 sigmas, certo? sp3, 4 sigmas. sp2, 3 sigmas. E sp, 2 sigmas. Observe que o número de orbitais híbridos corresponde diretamente ao número de ligações sigmas. Quanto maior o número de ligações sigmas, maior o número de orbitais híbridos. Existe outro tipo de hibridação ou hibridização, que é o sp3d e o sp3d2, que aí nós vamos ter uma disposição espacial diferente. Mas não é para o carbono, então nós estamos orgânica, então isso aí vai ficar para analítica. Beleza? Então vamos lá, né? Então vamos dar continuidade a esta revisão de química geral. Então, hibridização é um ponto importante para entendermos como o carbono se comporta no espaço, né? Então, formando essa hibridização do tipo sp3, sp2 ou sp, certo? Isso na molécula é de suma importância, porque o carbono saturado, ele é sp3. O carbono insaturado com a ligação dupla, ele é sp2. O carbono insaturado com a ligação tripla ou 2 duplas, ele é do tipo sp, certo? Isso nos permite analisar quantas ligações π estão ligadas àquele carbono e o quanto ele é reativo. A gente vai ver muito adiante sobre isso, certo? Então vamos lá, né? Então vamos falar um pouquinho sobre as ligações químicas envolvidas na química geral, que é importante para entendermos na química orgânica, certo? Quais são os tipos de ligações químicas? Existem 2 tipos de ligações químicas: ligação química primária, ligação química secundária, certo? A ligação química primária é a ligação existente entre 2 átomos, que são elas: ligação covalente, ligação iônica ou ligação metálica, certo? Vamos lá. Então, e as ligações secundárias? São aquelas ligações que ocorrem entre moléculas ou átomos que já estejam ligados, na verdade, certo? Por exemplo, interação íon-íon, ela pode ser considerada como secundária ou primária, vai depender da situação. Íon-molécula, uma molécula com outra molécula, então são interações após a formação da ligação primária, certo? Então vamos lá. Primeiramente, quais são os fatores que fundamentam a ligação química? De acordo com Lewis, existe o que nós chamamos da regra do octeto. Essa regra do octeto é aquela que determina que todos os átomos precisam ter 8 elétrons na última camada. Existe também a regra do dueto, que pode ter 2. Mas, para nós, vamos adotar aqui principalmente a regra do octeto, que todos estão realizando ligações, formando ligações para completar 8 elétrons na última camada, certo? Vamos lá, então. Regra do octeto é o que permite essa estabilidade dos átomos. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho aqui o sódio, né? O sódio tem 11 elétrons. Sua distribuição eletrônica permite que ele tenha apenas 1 elétron na última camada e 8 elétrons na sua penúltima camada. Se eu perder essa última camada, ele vai passar a ter essa camada 2 como última. E ela vai ter 8 elétrons na última camada. Certo? Por isso que o sódio ele tem essa facilidade em perder um elétron e ficar assim com 8 elétrons na última camada e obter a estabilidade com 8 elétrons ou a regra do octeto ser estabelecida. Certo? A regra do dueto
ela é, na verdade, estabelecida por alguns outros elementos, como o caso do hidrogênio, o lítio, o berílio, certo? Temos o hélio. Então, esses elementos todos têm 2 elétrons na última camada. Mas lembrando que ela vai ter o quê? Vai ter o subnível, um S totalmente preenchido. Então, aqui nós temos o quê? Outro fator importante desse entendimento é a eletronegatividade. É uma propriedade, uma característica muito importante nas ligações químicas. Observe que ela influencia totalmente as propriedades e as características das moléculas da substância de um modo geral. A eletronegatividade é uma força de atração do elétron, ou seja, o elemento vai atrair o elétron para si da ligação. Então, essa eletronegatividade, ela existe na ligação. Então, por exemplo, o cloro e o sódio, quando se ligam, eles vão ter uma força de atração pelos elétrons da ligação. O cloro vai atrair, o sódio também. Só que a eletronegatividade do cloro é muito alta, chegando a em torno de 3. Já do sódio é em torno de 1, certo? Então significa que o cloro vai atrair com tanta força o elétron do sódio que essa força permite que o elétron seja arrancado do sódio. Então nós vamos ter o cloro formando um Cl- e o sódio formando um Na+. Por isso que há essa migração do elétron do sódio para o cloro. Essa diferença de eletronegatividade vai estabelecer o caráter iônico da ligação ou caráter covalente. Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, mais próximo da ligação iônica nós vamos ter. Quanto menor essa diferença, mais próximo da ligação covalente, certo? Então, por isso que nós temos aí, ó, essa migração, esse balanço de ligação iônica e ligação covalente, que é determinado pela diferença de eletronegatividade, certo? Qual é o elemento mais eletronegativo da tabela? Nós temos aqui claramente o flúor. É o elemento mais eletronegativo. Significa o quê? Que ele vai atrair o elétron de todo mundo, independente qual seja o elemento. Então ele vai atrair com muito mais força do que qualquer elemento da tabela periódica. Se o flúor estiver ligado com qualquer metal que tem baixa eletronegatividade, vai formar uma ligação iônica. Se for um ametal com eletronegatividade intermediária, a ligação vai ser covalente, porém muito polar, certo? Os elementos mais eletronegativos da tabela, é de suma importância nós entendermos que é o flúor, nitrogênio e oxigênio. Lembrando que o flúor é o mais eletronegativo, depois o oxigênio, depois o nitrogênio, certo? O carbono tem eletronegatividade em torno de 2,3 mais ou menos. Isso é importante compreendermos em relação ao hidrogênio. Por quê? Porque se nós analisarmos os dois, vamos observar que o carbono ele sempre vai atrair o elétron do hidrogênio. Então o hidrogênio vai ficar com a carga parcial positiva e o carbono com a carga parcial negativa. Então há essa atração de elétrons para o carbono quando sai do hidrogênio, certo? E aí vem os outros elementos da família 7A, que são considerados elementos muito eletronegativos. Tá aqui, ó. Certo? E aí nós temos o quê? O entendimento de que todos os elementos não metálicos, eles possuem eletronegatividade mais elevada do que os elementos metálicos, né? Então, esse é um ponto importante de análise. Então, eletronegatividade, essa força de atração pelo elétron na ligação. Então, depende da ligação, ok? Esse assunto é de suma importância para o entendimento da química orgânica e vários fatores que influenciam a química orgânica. Aqui nós temos o entendimento da eletronegatividade em relação ao caráter iônico e caráter covalente, como eu falei com vocês. Quando a diferença de eletronegatividade se aproxima de zero, certo? Mas lembrando, elevadas eletronegatividades se aproximam de zero. Então, eu vou ter um caráter covalente. Quando há uma diferença muito grande, acima de 1,7, o caráter iônico se estabelece. Então, o que nós vamos ter que caracteriza a ligação covalente e ligação iônica é a diferença de 1,7 em relação à eletronegatividade. Valores menores que esse, consideramos como ligação covalente. Valores maiores do que esse, consideramos como ligação iônica, certo?
Aqui nós temos alguns exemplos. Temos aqui o flúor. Flúor, eletronegatividade alta, né? Fator importante. E isso permite o quê? Que a diferença dessa eletronegatividade seja zero. Cloro e sódio, diferença de eletronegatividade 2,1, maior que 1,7. Então, o caráter iônico é grande, certo? Vamos pegar aqui o silício e o oxigênio. A diferença de eletronegatividade é quanto? É 1,7. Então, caráter iônico e covalente estão ali, ó, está intermediário entre caráter iônico e caráter covalente. Como o silício também é um não metal, então chamamos de uma ligação covalente com alto caráter iônico, certo? Ou podemos dizer que é uma ligação polar, muito polar. Aqui, alumínio e oxigênio, diferença de eletronegatividade muito alta e assim vai, certo? Então, quanto maior essa diferença, maior o caráter iônico. Quanto menor a diferença, mais próximo da ligação covalente. Lembrando que esses valores são estabelecidos a partir de 1,7. E elementos com alta eletronegatividade são elementos não metálicos. Com baixa eletronegatividade, nós vamos ter que são os elementos principalmente metálicos. Ligação iônica ou eletrovalente, né? A primeira ligação primária que nós temos em relação aos elementos, aos átomos, é uma ligação que ocorre pela transferência de elétrons. Mas o carbono não faz ligação iônica. Olha bem, aqui nós estamos falando da ligação primária, mas devido à situação a qual o carbono se encontra, ele pode sofrer uma reação de transferência de elétrons. Assim, aquela ligação com um determinado elemento pode ser quebrada e formar um íon do carbono, que nós vamos ver mais adiante, que chama-se o carbocátion ou o carbânio, ou carboânio, tanto faz, que é o quê? É o carbono com carga positiva ou carbono com carga negativa. Beleza? Principais características dos compostos iônicos são sólidos, a temperatura ambiente, todos são sólidos, possuem elevado ponto de fusão e ebulição e conduzem corrente elétrica facilmente em solução ou fundidos. Beleza? Vou falar bem mais rápido isso aqui, porque vocês já viram em química geral, é só mesmo para vocês lembrarem das características. Aqui dá para a gente entender plenamente sobre isso. Analisando esse composto em uma solução, vamos observar que ele sólido, ou a água pura, não conduz corrente elétrica suficiente para acender uma lâmpada comum de casa, a não ser uma lâmpada muito pequena. O composto iônico sólido também não conduz corrente elétrica. Ao dissolver essa substância em água, vamos observar que ele vai conduzir corrente elétrica facilmente, porque eles são compostos que se dissociam em solução, formando eletrólitos, ou seja, são espécies iônicas ou íons que se movimentam facilmente e transferem essa corrente elétrica em solução. Ligação covalente ou molecular é a ligação com compartilhamento de elétrons. Lembrando que a ligação iônica acontece entre um metal, entre um metal e um não metal, ou um ametal também, é a mesma coisa, que A significa não, e entre o metal e o hidrogênio, certo? Já na ligação covalente, nós vamos observar que ela ocorre entre um ametal e um ametal, ou um ametal e um hidrogênio, certo? Então, essas são ligações que ocorrem compartilhamento de elétrons. Observe que esses elementos aqui possuem elevada eletronegatividade. Todos eles querem receber elétrons facilmente, eles querem atrair o elétron para si. Como os dois querem atrair o elétron, então vamos compartilhar o que nós temos. Passa a ser meu e seu. Então, nós vamos dividir o que temos, certo? Então, esse é o princípio do compartilhamento de elétrons. Temos exemplo aqui. Aqui é uma representação das ligações covalentes. Nós temos aqui a representação de Lewis, ou estrutura de Lewis, também conhecido como forma de Lewis. Ela é a representação que possui todos os elétrons da última camada do elemento representados, e aqui a ligação entre os dois, que é o compartilhamento de elétrons. Temos aqui também a representação da fórmula estrutural, que é que nós vamos mais utilizar em química orgânica. Essa representação de Lewis ela vai ser parcial. Vamos unir as duas fórmulas estrutural com a de Lewis para mostrar os elétrons e a ligação com compartilhamento.
Então, o cloro formando aqui uma ligação covalente, certo? E aqui a fórmula molecular, que é a representação dos elementos e os seus coeficientes atômicos, beleza? Então, nada mais, nada menos do que um compartilhamento de elétrons, e não há diferença desses elétrons, eles são compartilhados de maneira equivalentes. Porém, existe uma diferença. Se há uma elevada eletronegatividade, nós vamos criar o que nós chamamos de uma polaridade ou uma carga parcial sobre cada um dos elementos, podendo ele ser positivo ou negativo, vai depender da eletronegatividade. É o caso aqui, ó. Se eu pegar essa ligação carbono e oxigênio, vamos observar que o carbono é menos eletronegativo que o oxigênio. Então, o oxigênio ele vai ficar com a carga negativa parcial e o carbono com a carga parcial positiva. O outro oxigênio também uma carga parcial negativa, e assim nós vamos ter duas cargas. Ah, mas essa molécula é o quê? Essa molécula é apolar. Ah, por que apolar? Vamos lembrar. Lembra lá do carbono? Qual é a disposição do carbono quando ele tem duas ligações duplas? Ele vai ter aqui, ó, π e π, sigma e sigma. Vamos botar aqui, ó, sigma, sigma. Então são duas ligações sigmas. Então a disposição espacial do carbono aqui é linear. Então eu vou ter os elétrons puxando para o lado direito e vou ter os elétrons puxando para o lado esquerdo. Ou melhor dizer, os elétrons sendo puxados pelo oxigênio do lado esquerdo, o oxigênio puxando pelo lado direito. Lembrando que o oxigênio do lado direito é igual ao lado esquerdo, então a força de atração dos dois são iguais. Então uma vai anular a outra. Então não há distorção final da nuvem eletrônica, então ela está dividida de maneira equivalente. Com isso, essa molécula é apolar, ou seja, ela não gera uma polaridade na molécula, ela gera polaridade na ligação, mas no geral da molécula ela é apolar, certo? Se a gente fizer a mesma coisa com o cloro, também é uma molécula apolar. Então essa molécula é apolar também, porque não tem distorção da nuvem eletrônica, porque está dividido de maneira equivalente em relação aos dois átomos, certo? Então a disposição espacial também influencia na polaridade da ligação. Se o elemento é mais eletronegativo, ele vai atrair um elétron com mais força, formando assim uma carga parcial sobre ele negativa, e o outro uma carga parcial positiva. Existe outro tipo de ligação que nós podemos encontrar no carbono, principalmente os compostos orgânicos, inclusive os compostos orgânicos que são utilizados no processo de complexação, formação de estruturas complexas com íons metálicos. É a ligação covalente coordenada ou coordenada dativa. É quando o par de elétron compartilhado, ele não vem de dois átomos, ele vem de um único átomo. Significa que um átomo ele tem um par de elétron livre e permite que esse par de elétrons seja compartilhado com outro átomo ou molécula. Um exemplo aqui, o composto dióxido de enxofre, né? Se nós formos analisar, o enxofre está na família 6A e precisa de duas ligações. Ao realizar uma ligação dupla com o oxigênio, ele já completa a sua valência. Então já fica lindo, bonito e gostosão. Ó, só que tem um detalhe. O outro oxigênio da molécula não está feliz. O que é que acontece? O enxofre vai compartilhar um par de elétrons inteiro para ele. Então esse par de elétrons vai vir do enxofre para o oxigênio. E aí agora o oxigênio vai ter sua valência completa. Essa ligação aqui, que é realizada entre o enxofre e o oxigênio, é conhecida como ligação covalente dativa. Certo? Nós vamos observar muito isso, principalmente com estruturas com par de elétron livre, que nós vamos ver mais adiante, que chamamos de nucleófilos. Então vamos lá, né? Principais características de compostos moleculares: baixo ponto de fusão, baixo ponto de ebulição. Eles se apresentam em vários estados físicos e não conduzem corrente elétrica em solução, a não ser que eles sofram o processo que nós chamamos de ionização. É o caso dos ácidos e das bases orgânicas que nós vamos ver mais adiante, certo? A polaridade da ligação, como nós já falamos, ela pode ser polar ou pode ser apolar.
Se a nuvem eletrônica estiver distribuída de maneira equivalente, ela é apolar. Se estiver distribuída de maneira desigual, nós chamamos ela de polar. Vamos pensar aqui. Hidrogênio, ligação hidrogênio com hidrogênio, ela vai ser sempre apolar, porque os dois têm a mesma força de atração. Então a nuvem não é distorcida. Já na ligação hidrogênio-cloro, a nuvem é distorcida em direção ao cloro, porque o cloro é muito mais eletronegativo. Então vai puxar o elétron para si e vai criar uma nuvem eletrônica maior em torno do cloro. Então ele vai ficar com a carga parcial negativa e o hidrogênio com a carga parcial positiva aqui, ó. Certo? Vamos pegar moléculas polares e apolares. Nós representamos aqui, ó, com esse vetorzinho, ó, podemos dizer que aqui nós chamamos de momento dipolar. Vamos pegar, quando esse momento dipolar for nulo, que é o que? O somatório dos vetores da polaridade for nulo, nós chamamos de molécula polar. Quando ele for diferente de zero, é molécula polar. Vamos pegar um exemplo aqui, como já falei do gás carbônico, momento para o lado esquerdo, momento para o lado direito, o resultado é nulo, é zero, porque uma força anula a outra. Então essa molécula é apolar. Água, observe que a água, eu tenho, primeiramente, o oxigênio realiza a hibridização do tipo sp3, e devido à presença de dois pares de elétrons livres, o oxigênio tem uma disposição espacial do tipo angular. Então essa disposição angular do oxigênio permite a ele o quê? Essa disposição que nós estamos vendo aí. Ele vai ter, na verdade, os dois átomos de hidrogênio para baixo, ó. Um aqui e o outro aqui. Daí o que é que nós vamos ter? Momento dipolar para o oxigênio e momento dipolar também para o oxigênio. Somando os dois vetores, ele não vai ser nulo. Vai ter um vetor resultante. Esse vetor resultante é diferente de zero. Se é diferente de zero, a molécula é polar. Então, o vetor resultante U é diferente de zero. Aqui nós temos uma representação de várias moléculas com suas geometria, e aí nós vamos poder analisar se ela é polar ou apolar. Vamos pegar como exemplo aqui o CO2. O CO2, molécula apolar, disposição espacial linear. Qual o tipo de hibridização que nós já vimos? Do tipo SP, que são duas ligações π e duas ligações sigmas. Ó, duas ligações sigmas, certo? Vamos lá aqui. Outra molécula. Essa molécula é do enxofre aqui, que é o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. No dióxido de enxofre, eu tenho uma geometria angular entre os dois átomos de oxigênio. Já no trióxido, eu tenho uma geometria trigonal. Lembrando que essa molécula é polar, porque é angular, né? Todas as moléculas angulares, gente, são polares. E essa daqui é apolar, porque ela é trigonal. Por que ela é apolar? Porque o vetor resultante aqui é nulo. Certo? Outro exemplo aqui agora, a molécula de água. Nós já vimos que a molécula de água é angular, então a gente já vai saber que ela é polar. Certo? Então, todas as moléculas angulares são polares. Essa de cá é a molécula da amina. A amina tem uma disposição espacial piramidal. Também todas as moléculas piramidais elas são polares. Não tem exceção. Certo? E no caso aqui, nós temos o metano, são 4 ligações sigmas com carbono, não tem nenhum par de elétron livre e a geometria tetraédrica. Como são 4 átomos iguais de hidrogênio, então essa molécula é apolar. Ah, ela poderia ser polar? Poderia. Se um dos átomos fosse substituído por um cloro, por exemplo. Certo? Então, isso daqui é a geometria. Certo? É importante nós entendermos isso porque esse conhecimento de ligações primárias e esse entendimento da polaridade da ligação e sua disposição espacial nos permite entender a solubilidade das substâncias, principalmente substâncias orgânicas. Para ela ser solúvel em água, ela precisa ter uma polaridade considerável, ou seja, precisa realizar um tipo de interação que nós chamamos ligação secundária, que é a ligação de hidrogênio, ou mesmo interação do tipo de polo, certo? Então aí vem uma ideia, o princípio da solubilidade é semelhante dissolve semelhante. Como assim semelhante dissolve semelhante? Ligações
secundárias semelhantes tendem a dissolver substâncias com ligações secundárias semelhantes. Substâncias polares tendem a dissolver substâncias polares. A água dissolve a amônia facilmente. O metano dissolve o iodo facilmente, porque são moléculas apolares. Certo? Aí vem outro importante detalhe, que... deixa eu ver se eu... Tem mais adiante aqui... Não. Quais são os tipos de interação do tipo secundário? Quais são as ligações secundárias que nós temos? As ligações secundárias... Deixa eu só voltar aqui e pegar uma tela em branco. Vou pegar uma tela em branco aqui só para a gente poder... ligações secundárias que nós vamos encontrar nas moléculas de um modo geral ligação do tipo ligação de hidrogênio, importante saber dessas ligações, ligação de hidrogênio, ligação de polo, certo? E ligação de polo instantâneo tá meio feia a letra aí, instantâneo de polo induzido. Certo? São 3 tipos de interação secundária que nós vamos trabalhar principalmente. Existe também a dipolo-íon, íon dipolo induzido, então outras também. Como é que funciona a ligação de hidrogênio? Certo? Então, são 3, de ligação de hidrogênio, de polo instantâneo, de polo induzido. A ligação de hidrogênio, ela é uma ligação do tipo que exige a necessidade do hidrogênio ligado a um dos elementos mais eletronegativos da tabela. Quais são eles? O FON. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Quando nós tivermos esse tipo de ligação aqui, há a possibilidade de realização de ligação de hidrogênio. Vamos pegar um exemplo. Se eu pegar aqui o HF, ácido fluorídrico, esse composto realiza a ligação de hidrogênio? Sim. Realiza sim, certo? Esse realiza a ligação, porque tem um flúor ligado ao hidrogênio. Se eu pegar aqui agora, vamos pegar um composto orgânico, para vocês entenderem. Se eu pegar aqui Vou pegar aqui o acetona. Masculino. Vou pegar acetona. Vou pegar acetona. A acetona, ela realiza a ligação de hidrogênio? Não realiza a ligação de hidrogênio. Observe que aqui eu tenho disposição trigonal, para cá eu tenho um metil, para cá eu tenho o outro metil e para cima eu tenho um oxigênio. São diferentes, então essa molécula é polar, mas não realiza a ligação de hidrogênio. A ligação existente entre as moléculas de acetona é a ligação do tipo dipolo, porque é uma molécula polar. Singular. Certo? Então, dipolo é a interação existente entre as moléculas de acetona. Tudo bem? Isso na acetona pura. Se eu pegar a acetona e colocar ela em água... Masculino. Ó, estou misturando 2 substâncias. Aqui, ó, misturei a acetona com água. Agora eu vou ter a água, que já faz ligação de hidrogênio por possuir hidrogênio ligado ao oxigênio, certo? E vou ter aqui agora a acetona. Plural. Ah, mas e aí? A acetona faz ligação de hidrogênio com a água? Primeiramente, ela já faz dipolo por ser uma molécula polar.
Mas com a água, a acetona vai fazer ligação de hidrogênio, ó. Porque eu tenho um oxigênio da acetona e tenho o hidrogênio ligado a um oxigênio na água. Então, isso daqui é o que eu chamo de ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio só pode existir entre moléculas que têm flúor, nitrogênio ou oxigênio ligados a um hidrogênio. No caso, entre duas moléculas, sempre vai ter que ter um, pelo menos, que tenha esse tipo de ligação. E o outro átomo lá tem que ser flúor, nitrogênio ou oxigênio. Por isso que a acetona em água realiza ligação de hidrogênio. Certo? Então, nós vamos ter quais tipos de ligação de hidrogênio? Nós vamos ter... Deixa eu apagar isso aqui. Aqui não. Vamos lá. Nós vamos ter flúor, oxigênio, nitrogênio. Todos eles ligados ao hidrogênio. Feminino. Certo? Todos eles ligados ao hidrogênio aqui, para vocês entenderem quantos tipos de ligação de hidrogênio nós podemos encontrar. Molécula A, lembrando que a ligação de hidrogênio é entre duas moléculas. E a molécula B. Certo? O que é que tem que ter na molécula B para ocorrer a ligação de hidrogênio? Tem que ter flúor, nitrogênio ou oxigênio, flúor, nitrogênio ou oxigênio, flúor, nitrogênio ou oxigênio. Certo? Aqui vai ter a ligação de hidrogênio. E aqui também vai ter a ligação de hidrogênio em todos os casos. Então, aqui são as possibilidades de ligação de hidrogênio. Se a molécula A tiver ligado ao hidrogênio um desses elementos, a molécula B tem que ter um desses elementos. Certo? Então, esses são os tipos de interação de hidrogênio. Dipolo, se a molécula for polar. Se a molécula for apolar, qual é o tipo de interação? Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Certo? Beleza? Então, ó, essas são as interações e as características introdutórias de química geral. Alguma dúvida aí? Nós vamos aplicar muito esse conhecimento na hora de explicar solubilidade de compostos orgânicos, por que eles se interagem, por que tem maior ponto de ebulição, por que tem menor ponto de ebulição. Certo? Então, ó, lembrando, força de hidrogênio, a força da ligação de hidrogênio é muito maior do que a força da ligação do tipo de polo-dipolo, que é muito maior do que a força de ligação do tipo de polo instantâneo e dipolo induzido. Certo? A força de dipolo instantâneo e dipolo induzido depende da quantidade de elétrons. Quanto maior a cadeia, maior essa interação. Dipolo-dipolo, quanto maior a polaridade, maior a interação. Força de hidrogênio, quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior a interação. Certo? O oxigênio mesmo tem uma ligação de hidrogênio muito forte, assim como o flúor. O nitrogênio também é forte, mas um pouco menor do que a do oxigênio. Beleza? E o número de ligações de hidrogênio também influencia na solubilidade ou na força de atração. Quanto maior o número de ligações de hidrogênios possíveis, mais forte a interação entre essas duas moléculas. Beleza? Então, gente, isso nós falamos de ligação primária e ligação secundária. E agora nós vamos falar sobre a representação das ligações com carbono, principalmente. Porque o carbono, quando a gente vai mostrar seus compostos, suas estruturas, nós vamos utilizar representações mais simplificadas. Nós vamos encontrar na internet moléculas diferentes, mas as principais que nós vamos utilizar aqui é de traço, certo? Condensada e, no caso, a de linhas. Essas três aqui nós vamos utilizar muito, certo? A tridimensional, quando formos falar de ligação, na verdade, geometria do tipo Levógero e Desslógero. Vamos lá. Representação de traço é quando uma ligação é mostrada apenas com um traço, certo? Entre dois átomos. Como nós temos aqui, ó. Ligação simples. Ligação simples é um traço. Ligação dupla, 2 traços. Se for ligação tripla, 3 traços. Certo?
É bem simples de representação. Estrutural condensada é quando a gente mostra o átomo ligado a vários átomos de hidrogênio de maneira resumida, ou seja, de modo a não representar todas as ligações com hidrogênio. Nós condensamos as 3 ligações porque entendemos como elas já são, certo? Então aqui é uma forma de representar as ligações ou as moléculas de maneira condensadas. Também vamos usar muito isso aqui, certo? Aqui, de linhas, é quando a gente representa a ligação e o átomo ao mesmo tempo com uma única linha. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui uma ligação carbono. Só que aqui eu tenho que lembrar, esse carbono precisa de 4 ligações. Tem uma com hidrogênio aqui, outra com hidrogênio aqui, outra aqui. Então aqui, ó, entram 3 hidrogênios. Então já dá para a gente contabilizar aí e verificar quantos hidrogênios tem em cada um. Então aqui, ó, tem 3, 3,6, 3,9, 12 e assim vai, certo? Aqui, quando o elemento é diferente do carbono e hidrogênio, nós representamos ele normalmente. Oxigênio, cloro, se fosse o flúor e assim sucessivamente. Certo? As linhas representam cada encontro um átomo de carbono. Lembrando que aqui é uma ligação, aqui é outra, então precisam de mais 2. Aqui é uma ligação, aqui é outra, então precisa de mais 2, que é entre os hidrogênios. Certo? Então, os hidrogênios nessas ligações de linhas, estrutura de linhas, ficam ocultos. Não há necessidade de representá-los. Para facilitar o trabalho de vocês nas provas, atividades, sempre façam em linhas, se vocês conseguirem adaptar bem a elas, certo? Fórmula tridimensional, nós vamos usar muito para entender o giro da molécula, né? Lembrando que traço significa para trás e pintado significa para frente. Ou melhor dizer, tracejada para trás e pintado para frente. Um único traço significa no mesmo plano, certo? O que a gente tem que pensar? Existe esse plano da tela, furando a tela, nós temos o quê? O hidrogênio aqui indo lá para trás. Saindo da tela, nós temos esse outro hidrogênio aqui pintado. Por exemplo, aqui, esse hidrogênio ele está para onde? Para trás ou para frente da tela? Para frente. Essa ligação aqui, ó, ela está para trás. Então, ela está indo para trás da tela, enquanto que essa de cá está indo para frente da tela, certo? Então, essa daqui é para trás da tela e assim vai. Cada representação aqui significa para frente da tela ou para trás da tela. Lembrando que esses traços significam na tela, beleza? Ou seja, no quadro, no plano que nós estamos analisando. Isso aqui para representar a geometria óptica é excelente, é isso aí que nós vamos utilizar, certo? Só representação. Tudo bem? Então, para a parte introdutória de carbono, lembrando lá do ensino médio, nós vamos ter um resuminho aqui das cadeias, certo? Geometria das cadeias e assim sucessivamente. Então, representação das cadeias. Fórmula de traço, tridimensional, de linhas, bola, bastão, que é as bolinhas, né, bonitinha, e o outro, qual é que eu esqueci agora também, é de pontos. Fórmula de pontos, que é a estrutura de Lewis com os pontinhos mostrando cada ligação. Nós não vamos utilizar muito elas, não. Agora, as classificações das cadeias é de acordo com cada cadeia de carbono, como é que elas estão dispostas, e aí nós vamos ter a representação delas. Isso nós já encontramos no ensino médio, lá no livro de Ricardo Feltz, vocês podem encontrar, certo? Cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas de 2 maneiras. Primeiro, aberta ou fechada. Aberta não tem cadeia cíclica, fechada tem uma cadeia cíclica, certo? Ela pode ser saturada ou insaturada, né? Então, ó, pode ser aberta ou fechada. Ela pode ser saturada ou insaturada. E ela ainda pode ser homogênea ou heterogênea. Aberta, também conhecida como alifática ou acíclica. Fechada, também conhecido como cíclica, certo? Nós encontramos também o caso da alicíclica, que nós vamos ver já já. Vamos lá, ó. Aberta. Nós podemos classificar essa cadeia como normal ou reta e também como ramificada. O que é normal? Normal significa que não tem ramificação. Ramificada, que tem ramificação. São os ramos em relação à cadeia principal.
Fechada, ela pode ser aromática ou alicíclica, podendo ser também normal ou ramificada. Tudo bem? Se tiver um ramo no ciclo, é chamado de ramificada. Se não tiver, é cadeia normal. Cadeia saturada ou insaturada é saturada só tem ligações simples, insaturada tem ligação dupla ou tripla. Homogênea tem um átomo diferente de carbono entre dois carbonos. Desculpe. Homogênea não tem, só tem átomos de carbono entre carbonos. Certo? Deixa eu apagar aqui para não confundir. Homogênea só tem átomos de carbono entre carbonos. E heterogênea vai ter um átomo diferente do carbono entre dois carbonos. Certo? Isso é o que nós chamamos de cadeia homogênea ou heterogênea. Essas explicações básicas, gente, nós vamos utilizar no conceito de química orgânica mesmo, porque ela é de suma importância para a compreensão das características das moléculas e a sua atuação no organismo, suas propriedades, e assim sucessivamente. Beleza? Então essas são as classificações das cadeias. Por exemplo, essa cadeia é o quê? Qual é a classificação dela? Primeiro, ela é uma cadeia cíclica. Cíclica. Ela é saturada? Não, porque na cadeia principal, que é essa aqui, não tem nenhuma saturação, ou seja, nenhuma ligação dupla ou tripla. Ela é homogênea? Não, ela é heterogênea. Ela é ramificada ou não ramificada? Ela é não ramificada, porque não tem nenhum ramo migrando dela aqui. Então, ela é uma cadeia cíclica. Opa, deixa eu apagar aqui. Ela é uma cadeia cíclica do tipo alicíclica. Ela é uma cadeia normal, que não tem ramo. Ela é uma cadeia saturada. E uma cadeia heterogênea. Tia Elba colocou uma coisa aqui na frente pra gente ficar olhando. Certo? Então essa é a classificação dessa cadeia. Tranquilo? Aí vem aqui a fórmula molecular. Como é que a gente vai descobrir? Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 carbonos. Quantos hidrogênios? Aqui tem 2 hidrogênios. Aqui tem 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. E aqui, 1, 2, 3, 4 ligações. Então não tem nenhum. E aqui mais um hidrogênio. Então tem 2, 4, 6, 8, 10. Né? 10 hidrogênios. Tia Elba também saiu. Um oxigênio. Ou 10, não, desculpe. 11, né? Que tem esse aqui. 11 hidrogênios. Porque o nitrogênio tem 1. Então, 11 hidrogênios. 1 oxigênio e 1 nitrogênio. Então, sua fórmula molecular é C6H-ON. Lembrando que o carbono e o hidrogênio, na representação dos compostos orgânicos, nós fazemos assim. Vem o oxigênio e depois vem o nitrogênio e os demais elementos. Certo? E o flúor, se for o caso, também. Beleza? Aqui, essa cadeia é o quê? Ela é aberta ou acíclica, né? Aberta. Aberta. Ela é ramificada. Ramificada. Ela é também saturada. E além de saturada, ela é o que também? Ela é homogênea. Lorena Cristal Soto Maria certo? está apresentando. Ela é uma cadeia que está sendo representada de maneira condensada. Ok? Gente, então, Hino Nacional Brasileiro. essa é a representação das cadeias e suas classificações. Beleza? Mas existem cadeias que são semelhantes. Como existem cadeias que são semelhantes,
nós chamamos isso de isomeria. Cadeias que são semelhantes em que aspecto? Fórmula molecular. Quando a fórmula molecular for igual, nós vamos ir cadeias semelhantes, mas diferentes uma da outra, nós vamos chamar isso de isomeria. Tudo bem? Então, existem as isomerias que nós trabalhamos na química orgânica, de suma importância. Lembrando que todo esse conteúdo vocês podem revisar no ensino médio, no livro de Química Orgânica de Ricardo Feltri, ou mesmo outros livros que vocês queiram, certo? Então, lá, isomeria. Primeiro, existe isomeria do tipo plana, isomeria do tipo espacial. Isomeria plana tem a ver com a cadeia. Isomeria espacial tem a ver com a disposição dos átomos no espaço. Geometria plana, ela pode ser do tipo função, cadeia, posição, compensação ou tautomeria, certo? São essas 5 disposições. Isomeria de função, quando nós temos funções diferentes, mas a mesma fórmula molecular. Aqui é um álcool, aqui é um éter. Aqui é uma cetona, aqui é um aldeído. Mas a molécula é a mesma, tá vendo? Ó? Ou melhor dizer, fórmula molecular. Aqui é um ácido carboxílico, aqui é um éster. Observe que aqui é a mesma fórmula molecular, mas a função é diferente. Álcool, fenol. Funções diferentes, mesma fórmula molecular. Isomeria de função. Isomeria de cadeia ou núcleo, quando uma cadeia é normal ou a outra é ramificada. Observe que essa daqui é normal e essa é ramificada. Essa daqui é não cíclica e essa daqui é cíclica. Então, ela é aberta e aqui é fechada. Então, quando muda a disposição da cadeia, dizendo se ela é normal ou ramificada, ou se ela é cíclica ou acíclica, nós temos aí isomeria do tipo de cadeia. De posição. Isomeria de posição. Lembrando, ó, só para lembrar aqui que a gente vai usar muito isso. São compostos diferentes. Aqui é um álcool, aqui é um éter, aqui é uma acetona, aqui é um aldeído, e assim vai. Aqui também são compostos diferentes. Aqui é um aldeído, aqui é um aldeído. Mas o nome é diferente, então são compostos totalmente diferentes. Na isomeria, a fórmula molecular é a mesma, mas os compostos são diferentes. Certo? De posição, também são compostos diferentes, só muda a posição do grupo funcional. Aqui é 1 propanol, aqui é 2 propanol. Aqui é 1 butino, aqui é 2 butino. São compostos diferentes? São. Porém, são isômeros entre si. Certo? Isomeria de posição. Isomeria de compensação ou metameria é quando um heteroátomo divide a molécula em 2. Certo? E a posição dele interfere no tamanho da molécula do lado direito, molécula do lado esquerdo. Observe que aqui eu tenho um propil do lado direito e aqui eu tenho um metil. Agora aqui eu tenho 2 etis em relação ao nitrogênio. Então isso daqui é o que nós chamamos de compensação ou metameria. Aqui eu tenho um etil, agora aqui eu tenho um propil em relação a esse átomo. Eles são isômeros, porém isômeros de compensação, porque o oxigênio, aqui no caso dos 2 ésteres, estão trabalhando com modificando a estrutura. Olha só, gente. Aqui e tem a tautomeria, que é a última que a gente vai falar. Observe, ó. Vamos voltar aqui só para vocês lembrarem. Na isomeria de função, funções são diferentes, né? E estrutura é diferente. Isomeria de cadeia, o que acontece? Normalmente, as funções podem ser as mesmas, certo? Porém, o que muda são as estruturas. Se é ramificada ou não ramificada. Na isomeria de posição, a função é a mesma. O que altera é a posição do grupo funcional. Na isomeria estrutural de tautomeria... Desculpe, tautomeria não, metameria ou compensação, nós vamos ter o quê? Mesma função, porém o heteroátomo em posições diferentes. Já na isomeria de tautomeria, as funções são diferentes também. Mas é um exemplo raro de isomeria de função. Qual é o exemplo? No caso, o que é que nós temos aí? É uma função se transformando na outra ao mesmo tempo. Então, eles estão em equilíbrio com as duas funções ao mesmo tempo. Mudou um pouquinho a temperatura, ela se transforma na outra função. Alterou novamente a temperatura, volta a ser o que era antes. Então, essas são isomerias dinâmicas
ou isomerias tautoméricas, onde uma substância transforma, uma função se transforma em outra. Geralmente, a gente vai encontrar essa isomeria tautomérica entre aldeído e enol e entre cetona e enol, beleza? Então, os aldeídos se convertem em enóis facilmente e as cetonas também se convertem em enóis facilmente. Essa é a isomeria tautomérica. Beleza? Então, as isomerias planas, nós temos essas aí. São 5. Função, cadeia, posição, compensação ou tautomérica. Já as isomerias ópticas ou isomerias espaciais, nós temos a isomeria geométrica, certo? E nós temos a isomeria óptica. Olha só, a isomeria espacial nós temos a geométrica e a óptica. Qual é a isomeria geométrica? É aquela que vai dizer se é cis ou trans. Olha bem, cis ou trans é geométrica. Muda a geometria. Se é do tipo cadeira ou do tipo barco. Observe que aqui, ó, nós analisamos o plano. O plano da ligação dupla. Se eu tenho aqui, ó, átomos diferentes, como é o caso do cloro, os dois cloros de maior preferência estão para cima. Então, essa isomeria, ó... Opa, deixa eu voltar aqui. Apagar aqui. O que acontece, ó? Cloro e outro cloro. Agora, se eu analisar esse outro aqui, ó, os dois átomos de maior preferência, esse aqui forma um barco, esse aqui forma uma cadeira. Isso aqui nós chamamos de isomeria geométrica do tipo barco, isomeria geométrica do tipo cadeira. Neste caso aqui é cis e esse de cá é trans. Ok? No mesmo lado do plano, cis. Lados opostos do plano, trans. Podemos encontrar isso também em cadeias cíclicas. Observe, a cadeia cíclica é um plano. Então, ó, cadeira, ó, barco, ó, no caso do cloro, aqui na situação de baixo é trans, tipo cadeira. Agora, o que é que se influencia nas características da molécula? Polaridade. Moléculas cis geralmente são polares, moléculas trans geralmente são apolares. Ou, podemos dizer, as moléculas cis são mais polares do que as moléculas trans, certo? Isso porque a disposição espacial permite que haja um momento dipolar na molécula cis, enquanto que o momento dipolar na molécula trans, ela é anulada ou amenizada. Com isso, sua polaridade é reduzida. Beleza? Esse é o fator principal. Já na isomeria óptica, nós temos a isomeria óptica, o nome já diz, tem a ver com a luz plano polarizada. Ela vai girar para o lado direito ou lado esquerdo. Se a luz plano polarizada girar para a direita, é um tipo de isômero. Girar para a esquerda, outro tipo de isômero. Certo? Isso foi descoberto somente experimentalmente. É impossível você analisar uma molécula e dizer se ela é ou não levógera. Só experimentalmente nós vamos entender se ela é levógera ou destrógera. Desvia para o lado direito ou lado esquerdo da luz plano polarizada. Isso foi de suma importância quando substâncias com essas características passaram a ocasionar danos gravíssimos, principalmente no organismo. A talidomida é um exemplo mais claro, todo mundo já encontra na literatura. Talidomida levógera, ela ocasiona má formação fetal, enquanto que a talidomida destrógena, ela é utilizada para combater enjoos em mulheres grávidas. Beleza? Então, se você souber isolar o isômero óptico, você tem uma vantagem. Isso é o que acontece até mesmo em venenos. Alguns levógero ou destrógeno têm o potencial de veneno, enquanto que o outro não. Beleza? A metafetamina é um exemplo de um isômero óptico. O isômero óptico da metafetamina, se não me engano, o que ocasiona a dependência, se não me engano, é o destrógeno, que ocasiona a dependência. Enquanto que a levógera pode ser utilizada na medicação. Se não me engano, eu não lembro bem qual é a posição, qual é a disposição, mas é um exemplo claro disso aí também. Xaropes também, né? Nós podemos ter isso aí. Então, ó, aquela que desvia para o lado direito, chamada de destrogiro ou destrógero, certo? Representamos por D. D ou R, certo? Em alguns casos nós vamos encontrar designação R. Aquela que desvia para o lado esquerdo é levógero ou levogiro. Ela
também pode ser considerado, pode ser S, né? Representado como S. Então pode ser R ou S. R direito, S esquerdo. Ok? Para nós entendermos a ligação, a geometria, isomeria óptica, precisamos lembrar que existe um carbono chamado carbono quiral. O que é carbono quiral? Ou carbono assimétrico? É o carbono que possui 4 ligantes diferentes. 4 ligantes diferentes. Esses ligantes são diferentes. Se são diferentes, o que é que nós temos? Nós temos o quê? Um carbono assimétrico. É esse camarada que vai determinar. Lembra lá agora da disposição espacial das ligações? É aqui que a gente vai usar. Temos aqui um exemplo do ácido lático. O ácido lático tem um carbono assimétrico, esse camarada aqui, certo? Tem a hidroxila, o grupamento carboxil, metil e hidrogênio. Ao analisar, nós podemos ter aqui, essa disposição. Observe aqui, certo? Essa representação desse camarada, Vamos botar aqui esse hidrogênio para trás e esse bichinho aqui para frente. Ok? Esse bichinho também para frente. Esse hidrogênio para trás. Como se fosse para trás, certo? Observe que aqui eu tenho esse grupo, esse grupo, esse grupo e esse grupo, que é o hidrogênio. Esse grupo também, esse grupo. Mesmo grupo, tá vendo? Agora, observe, eu coloquei aqui um espelho para representar a imagem de uma molécula da outra. Observe que esse forma sua imagem, esse com esse. Ele está lá atrás, esse aqui está aqui atrás também. E o hidrogênio também, Mesma ideia. Um é a imagem do outro, porém são moléculas diferentes. Por quê? Como é que a gente vai encontrar isso? Vou apagar aqui agora. Observe que eu botei esse camarada para frente, né? Eu botei esse camarada também para frente. E o hidrogênio eu botei para trás. Esse foi o barbante aqui? Aí vamos lá. O que acontece? Se são imagens um do outro, mas são diferentes. É como tivéssemos, por exemplo, a mão direita e a mão esquerda. A mão direita é uma imagem da mão esquerda, mas a mão direita não sobrepõe a mão esquerda. Porque elas não são superponíveis, que nós chamamos. São iguais na imagem, mas são diferentes objetos. Então, um não é igual ao outro, jamais. A mão direita nunca vai ser igual à mão esquerda, mas elas são imagens uma da outra. Isso é o fenômeno da quiralidade. Se nós formos analisar a molécula, como é que funciona? O hidrogênio estando para trás, vamos pegar a preferência. Eu tenho aqui o oxigênio, carbono e carbono. O oxigênio tem preferência, ele é maior. Depois vem carbono e carbono. No caso desse carbono vem oxigênio. E o de cá vem hidrogênio. Então esse aqui tem o segundo preferência. Então primeiro, segundo e aqui o terceiro. Fazer a mesma coisa com o de cá. O oxigênio é o primeiro. Aqui é o segundo. E aqui é o terceiro. Vamos fazer um giro agora, Primeiro, segundo, terceiro. Que sentido estamos girando aqui? Sentido direito. Agora cá, invertendo, sentido esquerdo. Então eu posso dizer que esta molécula é D e esta molécula é L. Ou aqui é R e aqui é S. Por isso que nós vamos ter o ácido D-láctico e vamos ter o ácido L-lático. Porque um é levógeno, o outro é destrógeno. Ok? Então, podemos dizer que se tivermos somente a substância D-láctico, ele é opticamente ativo. Se tivermos somente a L-láctico, ele também é opticamente ativo. Um desvia para o lado direito, ou desvia para o lado esquerdo. Se eu tiver 50% do direito, 50% do esquerdo, nós vamos ter uma mistura que nós chamamos de mistura racêmica. O que é mistura racêmica? Quando eu tenho 50% desviando para o lado direito, 50% desviando para o lado esquerdo. Então, isso é o que nós chamamos de mistura racêmica, quando tem uma mistura dos dois isômeros ópticos. Ok? Se eu tiver um pouquinho a mais do D, ele passa a ser uma mistura
ativa, opticamente, ali porque ele vai ser mais destrógeno do que levógeno. Se for 50% de um e 50% do outro, então, no caso, é uma mistura racêmica. Ok? O cálculo da quantidade de isômeros ópticos é feito pela seguinte fórmula. 2 elevado a N sobre 2. É para isômeros opticamente inativos e 2 elevadamente para o opticamente ativo. E quem é esse N? É o número de carbonos assimétricos. Por exemplo, aqui tem quantos? Tem 1, tem 2. Então, 2 elevado a 2 é igual a 4 opticamente ativo. E 2 elevado a 2 sobre 2 é igual a 2, que são 2 isômeros opticamente inativos. Os 4 são os ativos, destrógeno ou levógeno. E esses 2 aqui são as misturas racêmicas desses 2, levógeno e destrógeno. Ok? Aqui é a forma de representar, né? Opticamente ativo e tudo. Que a gente vai usar aqui, como eu falei, o cálculo, né? 4 e 2. Né? Vamos ter D1 e L1, que é o carbono 1, carbono 2. D2, L2, carbono 1, carbono 2. Ou seja, os dois são destrógenos, os dois são levógenos. Ok? Vamos ter também a representação, né, que nós vamos ter. Vamos ter carbono 1 e o carbono 2 destrógeno também. Nós vamos ter carbono 1, carbono 2 levógeno. Vamos ter carbono 1, levógeno. E esse livro, tia? Levógeno. E o carbono 2 levógeno. Nós vamos ter carbono 1 levógeno e o carbono 2 destrógeno. Então, nós temos aqui 4 representações dos isômeros opticamente ativos. E qual é os opticamente inativos? Quando eu tenho 50% de um, 50% do outro. Observe, esse camarada aqui, né, é semelhante a este camarada aqui. Este camarada aqui é semelhante a este aqui. Certo? Então, combinação. Então, 50% desse, 50% com esse, anula. 50% desse com 50% desse, anula. Aí passa a ser opticamente inativo a mistura. Temos alguns exemplos, né, que tem a inatividade na própria molécula. Observe que esse é a imagem desse, então já diminui a quantidade. Neste caso aqui. Exemplo mais claro de opticamente ativo, nós temos o limão e a laranja. Nós temos o limoneno. Limoneno R é a laranja, limoneno S é o limão. A estrutura do limoneno, ele é opticamente ativo, certo? Se for laranja, fica destrógeno. Se for opticamente ativo limão, ele é levógeno. Beleza, gente? Outro exemplo, a talidomida, como eu falei com vocês. Talidomida S causa má formação fetal e a talidomida R vai combater os enjoos e as náuseas da gestação. Ok? Então, gente, como eu falei com vocês, isso aqui é mais uma introdução, é uma revisão da química geral para entrarmos realmente no conteúdo de química orgânica. Certinho aí? Então, essas aulas estão gravadas, vocês vão poder reassistir, pegar o slide, já está disponível também, pode ver, verificar, assistir outros vídeos, certo? Para poder finalizar essa aula. Então, vou finalizar aqui agora. Para a próxima aula nós falarmos sobre hidrocarbonetos. Tudo bem? Alguma dúvida aí, gente? Quem quiser falar alguma coisa, agora é a hora. Tia, passa tempo de matemática. Acho que está todo mundo dormindo, né? Porque a gente não passa tempo aqui. Não tá, agora tá tranquilo lá. Então é isso aí. No intervalo. Oi? Quem falou aí agora? A gente vai pegar dúvida depois. Entendi. Pronto, então tá tudo Valeu que a certo. gente vai pegar dúvida depois. Só gera depois quando for fazer a atividade, né? Imagino. Então, gente, então, pode falar. Não, nada não. Só uma moto que passou aqui. Tranquilo então.
Então, gente, ó, essa é a aula 2, que é a introdução à química orgânica e falando um pouquinho de química geral. A gente encerra por aqui. Então, fica para a próxima. Todo o próximo conteúdo vai ser hidrocarbonetos. Beleza? Vamos iniciar hidrocarbonetos. Então, valeu. Qualquer dúvida, estou à disposição. Deixa alguma coisa lá, né, escrito. Enviar que dia o quê? Essa aula? Oxente, se Deus permitir, hoje ainda. A outra já está disponível. Vocês já viram lá, né? A aula 1 já está disponível. A aula 2, hoje mesmo já mando. Então, beleza. Valeu, grande abraço.